O Walter Braga Neto trocou de advogado e a primeira coisa que o novo advogado do Braga Neto falou é: não vamos fazer delação premiada. Ele nem foi questionado e já falou que não vai fazer delação premiada. A questão é que esse advogado do Walter Braga Neto, ele considera delações premiadas como um mecanismo de defesa. Só que também tem todo um burburinho que o Bolsonaro estaria pagando ou financiando esse novo advogado do Braga Neto. Uma situação bastante estranha e, é claro, suspeita. A verdade, pessoal, é que Bolsonaro e Walter Braga Neto, eles estão literalmente vivendo o dilema do prisioneiro, que eu vou explicar para você no decorrer desse vídeo. O que aconteceu é que Walter Braga Neto e Bolsonaro hoje estão em lados opostos. A mesma coisa aconteceu com Bolsonaro e Mauro Cid. Para Braga Neto se dar bem, ele precisa delatar Bolsonaro. E para o Bolsonaro se dar bem, ele precisa ferrar o Braga Neto ou ele precisa que o Braga Neto se ferre. É uma situação que não tem como o Walter Braga Neto escapar sem prejudicar o Bolsonaro. E por isso, a delação premiada, sim, está no radar da defesa do Walter Braga Neto, não acreditem que não está, e ela, muito possivelmente, vai acontecer. O que você acha que vai acontecer com o Walter Braga Neto? Você concorda que essa delação premiada, ela vai ocorrer? Bolsonaro estaria pagando o advogado do Walter Braga Neto? Você acha que Braga Neto e Bolsonaro, eles vão morrer abraçados ou um vai matar o outro? Gostou dessa troca? Quer que o Braga Neto faça a delação? Se quer, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. O Walter Braga Neto, ele mudou de advogado. Agora ele está com um advogado muito mais experiente. Experiente como eu, que está ligando agora o ar-condicionado. E o que aconteceu? O Walter Braga Neto foi preso. E dias depois, uma semana, menos de uma semana depois, ele já trocou o advogado. O Aguirre Talento do UOL trouxe a informação dizendo que esse novo advogado do Walter Braga Neto já costurou o acordo de delação premiada no passado, que ele possui bom trânsito junto ao STF e considera a delação premiada como sendo um instrumento legítimo de defesa. Mas logo depois que houve a troca do advogado, esse novo advogado já apareceu publicamente e começou a dizer que, olha, não tem nenhuma chance de haver uma delação premiada. Aqui, é óbvio que ele vai falar que não tem chance, porque se começar a fomentar burburinho de delação premiada, cria-se uma histeria completa, até mesmo prejudica a defesa do advogado e do próprio Walter Braga Neto. Nós temos que lembrar o que aconteceu com Mauro Cid. Mauro Cid trocou de advogado, veio um advogado mais experiente, que negava delações premiadas, negava inclusive para o próprio Walter Braga Neto, quando já estava feito o acordo de delação premiada. Então eu não desconsidero a possibilidade de haver uma delação premiada sim com o Walter Braga Neto. Mesmo que essa pressão pela troca do advogado tenha sido feita pelo entorno do Bolsonaro, incluindo o próprio ex-presidente. Segundo informações do O Globo, o entorno do Bolsonaro e o próprio fizeram chegar até o Walter Braga Neto e os seus apoiadores, aliados, que seria necessário uma troca de advogado, por um advogado mais experiente, por um advogado que tem trânsito em Brasília. E houve essa troca. O advogado do Walter Braga Neto já definiu até o José Dirceu. E aí, com esse advogado mais experiente, os custos aumentam também. O Fábio Weingarten até pode negar a informação, mas o Globo tem a informação de que o Bolsonaro estaria disposto, inclusive, a auxiliar o Walter Braga Neto a arrecadar os recursos para pagar esse novo advogado. E é claro que se o Bolsonaro estiver pagando o advogado do Walter Braga Neto, estiver com um advogado de sua confiança na defesa do Walter Braga Neto financiada por ele está praticamente com a sua defesa e com a defesa do Walter Braga Neto na mão. Isso pode estar acontecendo? Pode, porque ele teria uma influência direta na defesa do Walter Braga Neto. A questão é que depois da prisão, ou não da prisão, né, do surgimento desse novo elemento, que é o Flávio Peregrino, apelidado de Cid do Braga Neto, a situação mudou completamente. Muitos estão dizendo que a prisão preventiva do Walter Braga Neto não acelera a prisão do Bolsonaro. Acelera sim. Porque o processo agora com o Walter Braga Neto preso precisa andar mais rápido.
E esse cara, o Peregrino, ele pode delatar o Walter Braga Neto. Então há uma pressão forte nesse momento sobre o Walter Braga Neto. O Braga Neto está muito mais pressionado do que o próprio Bolsonaro. Então ele, Walter Braga Neto, está com o dele na reta para uma delação premiada. Então ele vai ter que fazer ou bolar alguma outra estratégia para tentar atenuar a sua situação. E não vai haver possibilidade do Walter Braga Neto adotar outra estratégia diferente da estratégia de entregar o Bolsonaro. Nesse momento, nós temos a defesa de Bolsonaro e a defesa de Walter Braga Neto em situações opostas. Se o Walter Braga Neto aceitou a ajuda do Bolsonaro para construir a sua defesa com o financiamento do Bolsonaro, pagando o advogado dele, Walter Braga Neto, isso é um erro absurdo e ele vai se lascar. E o Walter Braga Neto tem uma propensão para traição porque ele já foi traído pela família do Mauro Cid, que negou que havia uma delação premiada. O Walter Braga Neto entregou várias coisas para eles e aí eles estão usando isso para ferrar o Braga Neto e para atenuar a situação do Cid. Mas por que é um erro do Walter Braga Neto aceitar essa ajuda do Bolsonaro? Porque as defesas estão em lados opostos. O que a defesa do Bolsonaro está fazendo nesse momento? Tirando o Bolsonaro da reta e responsabilizando os militares. Tudo que o Bolsonaro queria fazer era dentro das 4 linhas. Estado de defesa, estado de sítio e artigo 142. Tudo isso está previsto. Agora, matar Lula, matar Alckmin, matar Moraes, eles queriam fazer isso. E depois deles fazerem isso, eles iriam criar um gabinete de crise, sem a minha presença. O que eu faria estava dentro da Constituição. O que eles faziam estava fora. Então, eles são culpados, eu não. E existem provas que corroboram com essa tese do Bolsonaro que a fortalecem e desfavorecem os militares. O que o Walter Braga Neto tem que fazer nesse momento? Ele tem que enfraquecer essa tese do Bolsonaro. E como ele faz isso? Ele faz enviando notas públicas dizendo que eu era fiel ao Bolsonaro. Por isso que a delação premiada é uma carta na manga, para enfraquecer essa tese do Bolsonaro. Só que se o advogado do Braga Neto estiver mesmo sujeito ao Bolsonaro, ferrou pro Walter Braga Neto. Eles estão literalmente vivendo a teoria dos jogos. O que é essa teoria dos jogos? O dilema do prisioneiro. Literalmente é o dilema do prisioneiro. Você tem 2 prisioneiros que são suspeitos de terem cometido um crime. E eles não podem se comunicar. Bolsonaro e Walter Braga Neto não podem se comunicar. Se ambos ficarem em silêncio, ambos pegam a pena de 2 anos. Então seria uma possibilidade. Entretanto, se um dos prisioneiros ficar em silêncio e o outro falar, aquele que falou fica livre e aquele que está em silêncio vai pegar uma pena de 10 anos, a pena máxima. Só que existe um terceiro cenário, de os 2 falarem. Se os 2 falarem, eles pegam cada um aí uma pena menor, de 8 anos. Qual deve ser a jogada de cada um? Melhor seria os 2 ficarem em silêncio. Mas eles vão fazer isso? Ninguém sabe. Então Bolsonaro e Walter Braga Neto estão vivenciando o dilema dos prisioneiros. Literalmente. E aí há uma outra questão que ainda não foi solucionada, que é a origem do recurso. Porque 100 mil foram destinados para os kits pretos. De onde veio? Quem pegou? Para onde foi? Tudo isso são perguntas, são respostas que ainda não possuem solução. E vão apertar o Walter Braga Neto ainda mais. Se Bolsonaro acha que ele vai poder influenciar o Walter Braga Neto, ele até pode influenciar a defesa até certo ponto. A não ser que o Walter Braga Neto seja muito passivona a ponto de esperar o Bolsonaro entubá-lo sem nenhum tipo de reação. Não é possível isso. Não é possível. Ou será que é?